tá? Porque hoje vamos falar um pouco de história. Nós vamos contar muita história boa da Igreja do Rosário. Primeiramente, vamos apresentar aí os nossos convidados. Thales, que já passou por aqui, né, Thales? Thales Gayan está aqui do nosso lado. Boa tarde, Thales, bem-vindo. E o Guilherme Claudino. Boa tarde. Pode chegar bem perto aí do microfone. Puxa para você, levanta. Pode levar esse fio também, não tem problema. Puxa o fio. Os três são bonzinhos. Deixa eu levar meio metro de fio aí, não tem problema não. Pronto, aí. É isso mesmo. E nós vamos falar um pouquinho da Igreja do Rosário dos Homens Pretos, a igreja que existia aqui em Guaratinguetá, exatamente onde é essa rua, mas esses meninos vão dizer, onde era o bar pequeno. Não era bem aqui assim não, né? Mas deixa eu só lembrar uma coisinha antes de tudo. É o seguinte, as mamães, nós estamos na semana, vai ter Dia das Mães aí agora, isso não aí, vai? Verdade. Então Verdade. Deixa eu só lembrar que a TF Pneus está com uma promoção de Dia das Mães maravilhoso. Eu acho que um bom presente para sua mãe. Sim. Como é que está o pneu do carro da sua mãe? Hein? Como é que está o pneu da sua mãe? Olha que presente inusitado. Nunca mulher nenhuma mãe ganhou um pneu. Você tá maluca, Nilson? Tô nada. Vai lá, você paga em 6 vezes na TF, tá em promoção o pneu, você ainda paga sem juros em 6 vezes, e é um presente. Olha, mãe, tá aqui. Vai lá trocar o seu pneu, não. Trocar aquele pneuzinho. Trocar aquele pneuzinho tá liso para segurança de mamãe. Não é? Olha que presente maravilhoso. Um pneu para mamãe na TF Pneus. Meninos, contem para nós. A igreja ficava onde é hoje uma loja do chinês, que a gente fala, que foi o antigo bar pequeno, ou ficava aqui onde nós estamos, nesta rua, que é a rua Monsenhor Filipe. Aí já pegou aí. Quem me conta essa história? Tem que saber geografia. Então, eu pedi que fala da iniciativa do Baobá, acho que para introduzir o assunto. Então, era isso que eu estava pensando para a gente dar. Tá bom, então vamos começar do começo. Um pontapé, né? Acho que todo mundo de Guaratinguetá hoje já conhece já o Instituto Baobá, que tem já uma participação bastante grande já na cidade. E como acho que todo tipo de organização, instituição que vai crescendo, vai criando ramificações, né? E esse ano, uma parte foi criar a comissão de pesquisa para a gente entender um pouco sobre a nossa história, para a gente se aprofundar um pouco também. Só para quem não conhece, Guilherme, só para o pessoal entender o que é o Baobá. Isso, conta a história um pouquinho do Baobá. O Baobá, ele é um instituto que ele traz a cultura afro-brasileira, ele traz também o letramento também, então é um instituto onde a gente trabalha tanto a educação, levando palestra, fazendo curso, trazendo uma movimentação nesse sentido da parte educacional, mas também da valorização também da cultura e da história da população afro, principalmente daqui da região do Vale, mas também hoje em dia já aborda já outras regiões também, né? Tem pessoas que hoje faz parte do Baobá, que é de Minas Gerais. Legal. Eu estou impressionada com o crescimento do Baobá. Enorme. Porque eu fiz entrevista com as meninas, com a Morena e com meu Deus, Amara, e quando da criação do Baobá, que começou com um grupo de WhatsApp, sabia? Começou num grupo de WhatsApp ali e, enfim, virou hoje uma grande instituição que é o Baobá. E hoje criou esse setor. Hoje criou esse setor. Eu acho que, tipo assim, né, que nem a Nilza estava falando, né, hoje criou essa instituição forte que é o Baobá, mas também é forte devido à história que o Guaratinguetá tem da população afro daqui, né, de toda essa relação, né. E aí vai trazendo aquelas histórias do Brasil todo. Então, né, e aí esse ano foi digamos assim, né, uma parte que se criou, que é a comissão da parte da pesquisa, do patrimônio. E aí a Mara chamou eu, falou, você quer tocar isso? Eu falei, vamos lá, né? Puxa o microfone mais para você. E aí um pontapé inicial que foi isso, até para a gente ter um ponto para a gente começar a estudar, né, para não ficar uma coisa meio abstrata e uma coisa sem ser um fio assim, foi a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Até porque a gente está numa cidade que está na Rota da Fé, que tem uma religiosidade
católica muito forte, né? A gente tem a Basílica ali, mas a gente tem também aqui a festa de São Benedito, muito forte, que também está relacionado com esse tema. A gente tem, tirando também esse ponto, mas a gente tem também outras manifestações também. O jongo, a capoeira, que também é muito forte também. E aí a Mara deu esse sentido, assim, poxa, para onde que a gente vai? Aí ela deu essa ideia, eu falei, puxa, brilhante. E aí quando ela falou isso, não tem como hoje em dia, eu acho que a gente pensar a discussão tanto da questão da história, mas também principalmente quando a gente vai falar de patrimônio, sem não colocar em jogo o Tales ganhar, né? Tales ganhar. Aí foi uma pessoa que a Mara falou, poxa, quem que a gente vai chamar, né? Tem o Abraão também, que é um historiador também que está com a gente, tem o professor Custódio também, que está também com a gente também nessa empreitada, Flávia, a professora Ana Flávia também. Então, a gente foi ali montando, digamos assim, um time assim, e é uma coisa que a gente começou recentemente, né? E vocês fizeram um grupo de estudo nisso, não foi? Semana passada, retrasada? A gente fez o Rosário dos Pretos. Eu estou disléxica hoje. Nossa ancestralidade no centro. Isso. Foi uma roda de conversa para a gente colocar o assunto na praça, digamos assim, né? E também para ir chamando a atenção também da população. E é legal, porque, tipo assim, a gente começou isso e a gente vê o quanto que existe um entusiasmo também das pessoas também de compreender a história de Guaratinguetá, mas a partir de uma perspectiva da população mesmo, né? Que geralmente a gente fala da história de Guaratinguetá. A história sempre é contada pela parte de liderança, e a história mostra que a liderança sempre foi branca, né? Então, como dizem, a história é contada pelo vencedor, sempre, né? Mas nós fizemos parte dessa história. Então, como é que foi isso? Então, Mara, quando a gente fez a roda de conversa, esse foi um dos temas que a gente falou, que eu acho interessante, essa coisa da história contada de cima, né? Da classe dominante, ela deixa muitos silêncios, muitas coisas que são esquecidas, né? Adoro essa parte. No caso, quando a gente fala aqui do nosso Vale do Paraíba, de Guaratinguetá, a escravidão, por exemplo, que é um elemento que é fundante da sociedade brasileira, do nosso mundo, ele se torna um rodapé, né? Sendo que é algo que é estruturado socialmente. Esse mundo lá do período colonial, do Império, né? Então, quando a gente fala da memória, da história, do patrimônio nosso, a gente também fala das ausências que são importantes, que a gente está notando e procurando destacar com essa iniciativa que o Gui está relatando para a gente, de evidenciar essas ausências. E a gente falar sobre a Igreja do Rosário é importante porque ela já não está aí mais presente no nosso tecido urbano. A gente passa pela praça e muita gente, os mais antigos talvez vão saber, sabe a história da igreja que tinha ali e tal, mas a gente está evidenciando essa ausência e mostrando o que tinha ali, e um espaço importante de sociabilidade, de fé, de resistência da população negra escravizada e livre daquele tempo antigo. E que bancou essa história, hein? Bancou essa história. Pagou a igreja. Foram os negros que pagaram a construção dessa igreja. Ou pagaram com dinheiro para comprar o material, ou pagaram com obra, com trabalho. Né? Não é? Puxa o microfone seu, Gui, eu estou achando que ele está... Vira ele assim, ó. Isso, Gui. Agora ficou bom. Quais outros pontos? Você fala desse ponto obscuro da história, eu gosto muito disso, me lembra muito Zé Luiz Pazzi, que me contava a gente falava assim, mas quantas fofocas, o que não foi publicado? Só aqueles detalhes que não foram contados, né? Olha, a gente tem, acho que o Gui vai saber dar exemplos também, mas se a gente for pegar a história, a escrita tradicional da história, vai falar dessa coisa dos mandantes, vai falar uma história que é política e militar, né, Gui, na sua maioria, dos poderosos. Então, no campo da história, de forma geral, da década de 60 para cá, foi desenvolvendo lentamente, né, foi começando a se tentar essa história, o que o Walter Benjamin ele chama de história a contrapelo, você pegar um pouco contra aquela narrativa tradicional e tentar ver nas frestas ali o que pode encontrar. Então, aí, a partir daí, foi se fazer, por exemplo, a chamada microhistória, história da cultura, falar a história de grupos que foram subalternizados, história das mulheres, história dos operários, história da população negra, história da escravidão. Então, esse elemento vai completando essa narrativa já consolidada e
mostrando pontos que eram pontos cegos, né? Acho que dá para dar muitos exemplos, né, Gui, dessas narrativas, por exemplo, de importantes feitos, momentos que foram assim, que passaram batido muitas vezes. A maioria de todos, né? Porque a gente vê até mesmo, por exemplo, né, na escola, quando a gente vai falar da história, assim, de uma maneira geral, o quanto que até mesmo os alunos e as crianças não se sentem nem mesmo identificados. E hoje a gente vê esse embate até mesmo da discussão da história no campo, principalmente político, o quanto que a gente vê essa disputa também de narrativa. Mas quando a gente traz e faz um olhar mais aprofundado, ou até mesmo quando a gente traz esses pontos que são, digamos assim, né, apagados da história do Brasil, mas que tem uma profunda identidade com a população mesmo que marcou, que construiu, que nem quando a gente fala da igreja ali, quem é que foi que construiu? Mas quando a gente deixa isso de lado, como é que o povo também vai se identificar com o seu território, com o seu local de origem, de nascimento? Então, eu acho que é esses pontos também que acaba também sendo bastante interessante. Porque você tendo uma referência, você se identifica e se valoriza em relação a isso. Né? A população negra ficava sempre à parte. Nós vamos mudar o tempo desse verbo agora. Ficava, né? Sempre à parte, hoje já não fica mais, porque nós temos inserido na nossa história isso. Mas dá uma coisa curiosa para mim que você descobriu. A fofoca. Caramba, a fofoca foi ele. A fofoca. Algumas coisas. Vamos falar um pouco da igreja em si, né? Primeiro, a Irmandade. A Irmandade existe antes da igreja. Então, a gente não sabe quando foi fundada a Irmandade do Rosário. Em 1727, mais de 300 anos atrás. Aliás, está batendo agora, né? Nesse ano, a Irmandade conseguiu autorização do bispo, no caso o bispo do Rio de Janeiro, para construir a sua própria capela. Nós estamos falando aqui, gente, de uma Irmandade de leigos, né? Os irmãos leigos do catolicismo que se reúnem. E uma Irmandade de pessoas negras, escravizadas e livres. Isso que eu queria saber, como é que conseguiram criar uma Irmandade de homens e mulheres negras essas irmandades, naquela época? Na verdade, porque ainda eram todos escravos. O ordenamento canônico. Isso aí tá um saco, né? A igreja incentivava, no sentido de que, olha, quando as pessoas eram escravizadas e trazidas no tráfico atlântico para as Américas, a conversão ao catolicismo ela era mandatória, automática. Então essas pessoas eram batizadas ainda no continente africano, recebiam o nome cristão, entre aspas, um nome, no caso, no contexto do domínio português, o nome português, João, José e tal, e essas pessoas vieram trazidas nos navios, então, escravizadas. Então, esse processo de conformação à fé católica, ele era obrigatório. Não existia liberdade de culto, né, no período colonial, no período do Império. A única religião permitida e sancionada pelo Estado, inclusive a gente tem, né, Neuza, o padroado régio, que é a união entre a coroa portuguesa e a Igreja Católica no tempo colonial, que existiu até no tempo do Império. Então, por exemplo, o rei de Portugal e depois o rei Dom Pedro I, Dom Pedro II, eles nomeavam, por exemplo, os bispos no Brasil. Os bispos eram todos nomeados pela coroa. Pela coroa portuguesa. E o Papa geralmente sancionava. Dificilmente havia um conflito nesse sentido, que a igreja costumava acatar essas decisões. Então a gente tem esse contexto importante para falar dessas irmandades. Então era importante para o funcionamento da humanidade, social, a igreja e o poder eram de bracinho dado assim. Tem uma relação. Né? Eu sou o representante de Deus e você é o representante dos homens aqui na Terra. Mas então para falar tem que falar comigo primeiro. Então essa organização em torno das irmandades, ela era até incentivada, vamos dizer assim. Mas é claro que para a população negra desse período, as irmandades vão ser uma ferramenta muito importante de resistência, de sobrevivência, de dar dignidade para essa população. Por quê? A irmandade, por exemplo, aqui em Guará a gente teve duas, ou uma ainda existe, que é a Irmandade de São Benedito e a Irmandade do Rosário. Essas irmandades, elas juntavam recursos para comprar a alforria dos seus irmãos, elas providenciavam o sepultamento digno dessas pessoas, era um local onde elas teriam liberdade de falar eventualmente sua língua natal, a língua da sua terra, quando encontrar as pessoas da sua cultura, de falar sua língua. Então é um local de um respiro, porque a pessoa que vivia sob a escravidão era um mundo de uma vida de coação, de violência, de vigilância constante, né, de trabalho permanente. Então ali era um espaço
um certo respiro e de poder formar uma comunidade ali um pouco mais à vontade, vamos dizer assim. Os nossos, né? Os nossos, que delícia. Então, a Irmandade do Rosário foi criada em 1727. Antes disso. Nessa época eles tiveram autorização para construir a igreja. Em 1753, aí foi celebrada a primeira missa aqui nessa igreja. 1753. E ela existiu até 1935, quando foi demolida. Ô, Thales, e quando que a Irmandade, né, todo esse movimento, né, de época, começou a deixar suas marcas no que a gente vê Guará hoje? Ou não tem mais nada? Além da igreja de Rosário? Além da igreja. Olha, não, isso é interessante, isso é uma boa pergunta. A gente ainda tem alguns remanescentes que a gente pode ver hoje em dia, felizmente sobreviveram. Ali na casa de Frei Galvão, existe uma Santíssima Trindade esculpida do final do século XIX, provavelmente de um artista italiano, talvez do Marino del Fabero, que é um artista que trabalhou aqui, que tem o Santíssimo, né, o Santíssimo o Espírito Santo, Pai Eterno, o Cristo e o Espírito Santo, uma escultura muito bonita. Essa escultura, esse conjunto pertencia à Igreja do Rosário. A imagem da padroeira... Está na casa de Frei Galvão. Na casa de Frei Galvão, uma escultura muito bonita, por sinal. A imagem da padroeira, que era uma Nossa Senhora do Rosário um pouco mais pequena, deve ser dessa altura mais ou menos, ela foi levada para o Convento das Graças. Infelizmente foi furtada. A coisa de, sei lá, 30 anos atrás, eu não me lembro agora. Sei, eu lembro de É uma pena, muito triste. Eu tenho esperança, acho que a gente poderia até... São ações de memória, né, Guilherme? O Guilherme já piscou o olho para mim. Ela foi furtada por quem, hein? Pois é. Então seria muito bom ser recuperada, né? Sim. E quando a igreja foi demolida, os materiais da demolição, madeira e outros materiais, eles foram usados. Isso até o secretário Tiago Xavier que me relatou, esses materiais foram usados para construir a capela, a igreja da Santa Cruz de São Benedito aqui do Campo do Galvão, que é aquela igreja pequenininha ali na Praça Piratininga, né? Então é bem interessante, tem uma conexão entre esses lugares, sabe? São coisas que a gente não está na superfície. Se alguém tiver um interesse, a gente dá uma desencapada naquela igreja, né? Tirar o que está por baixo daquele reboco. Se subir no telhado ali, a gente vê uma matéria, eu não sei. Tem que fazer tem que ter uma pesquisa lá. Mas vou pedir para o Gui falar uma coisa, essas ações de memória aí da comissão, do Baobá, que o Baobá está propondo. Então, o Baobá, ele está tentando fazer tanto esse resgate tanto da igreja, né? Porque é um marco muito forte para a cidade, mas também trazendo também esse ponto também para a gente discutir e trazer como uma espécie de um memorial para a gente passar ali na praça e ter alguma coisa ali para dar uma certa identificação, né? Porque a gente está numa cidade que vai fazer 400 anos, que foi levantada através do tráfico escravocrata, e a gente não tem nenhum nome nem de uma rua sem saída que faz referência da população negra, né? Sim. A gente tem imagens, a gente tem rua com nome que marca as principais figuras de autoridade políticas, religiosas, mas a gente não tem nenhum ponto nesse sentido. Por exemplo, né, quando chega a festa do jongo, não tem nada que faz uma divulgação bastante forte, bastante incisiva. Geralmente a gente entra aqui no centro aqui quando tem a festa italiana, não fazendo uma crítica à festa italiana. Obviamente que é fundamental todas as experiências culturais, mas aí se coloca placas, coisas, mas quando tem alguma coisa que faz referência à população afro, nada se tem. Então aí o Baobá que vem, né, já nesse trabalho já de trabalhar toda essa parte da cultura, toda essa parte da educação afro, fazendo esse resgate também da história também, mas também para colocar também um ponto também, né? Porque não adianta também a gente fazer também todo esse resgate, fazer todo esse debate e não ter alguma coisa que a população que às vezes acaba passando ali vai despertar um pouco de curiosidade, né? O ponto nosso ali também da roda de conversa foi isso também. Já que você está dando essa ideia, eu me lembrei, eu não me lembro qual foi, mas foi feito aqui na praça uma época uns banners, uns biombos grandes assim, e fotografias contando a história. Eu não me lembro do que foi.
Seria uma coisa interessante que a Secretaria de Cultura pudesse fazer, você que está dizendo do Conselho, né? Aí, ó. Eu gosto sempre de lembrar que o Conselho de Cultura de Guará é deliberativo, não só consultivo. Não é? Então. Mas é a importância, né, Neuza? Fazer essas coisas na praça seria interessante, contando sinalização patrimonial, né? Então, também. Vamos dizer assim, as casas, as construções e as ruas de Guaratinguetá, se a gente der um empurrãozinho, elas vão poder, elas mesmas, contar suas histórias, entendeu? Então, tem um exemplo que eu gosto muito de citar. Eu morei em Ouro Preto, vários anos, me formei lá, né? Lá teve um projeto, já tem bons anos, eu acho, chamado Museu Aberto Cidade Viva, que são placas em muitas casas. Então, casas que tem uma arquitetura diferenciada, ou morou alguém ali, ou aquela rua tem uma coisa, e tem uma plaquinha, uma coisa simples, uma placa de inox, bonitinha, com um design bonito, e que conta ali a história daquele espaço. Então, essa iniciativa que o Gui está explicando, em relação, por exemplo, ao Rosário, a gente poderia ter uma sinalização, então uma placa, tem um texto ali breve, mas que conta essa história da igreja, que evidencia aquela ausência, né? A gente está falando aqui da Praça Conselheiro Rodrigues Alves, que inclusive levava o nome de Largo do Rosário, antigamente. Então, sinalizar esses antigos nomes dos moradores, né, sem trocar o nome da praça, mas evidenciando os nomes antigos. Largo da Quitanda, que acho que também foi um dos nomes ali, se eu não me engano. Largo da Quitanda ou era outro, agora estou em dúvida, mas era Largo do Rosário, a gente tem certeza. Largo da Quitanda não era lá da estação de trem? Talvez, acho que posso estar fazendo confusão. Mas é um pouco da cidade se revelar mais, além daquilo que está imediatamente observado. Bom, né? Minha mãe, como nasceu em 1907, então lá em casa eu ouvia sempre falar assim, olha, na rua... A Rua Verde. Rua Verde, que ninguém descobre por que ela é verde até hoje, né? Bem na época, mas assim, aonde vai? Vou lá no Largo do Teatro. Eu tinha o Largo do Teatro, a Rua Carlos Marcondes, ali era a Rua 15 de Novembro. Rua da Liga. Rua 15. Rua da Palha. Alguém sabe por que é a Rua da Palha? Põe ali numa casa, né? Eu não guardo o nome de rua, para falar a verdade. Aí... Essa rua chamava Rua Municipal, aqui, Rua Monsenhor Filipe. Acho que teve esse nome no passado. Rua Municipal. Que é um nome bem engraçado. Aí, também, ó, né? Rua Municipal. Eu lembro, por exemplo, a rua do Dr. Guilherme. A ladeira lá do consultório do Dr. Guilherme Filipe. Eu lembro. Né? Onde mora o fulano? Aonde era a rua do Dr. Rubinho? Olha a rua do seu fulano, olha a rua do seu ciclano, que morou a vida inteira naquela rua. É legal de falar uma coisa. É legal de levantar isso. Essa memória que você está relatando, por exemplo, que você tem da sua casa, da sua formação, ela, quando a gente fala disso socialmente, né, no nosso mundo aqui, ela vai escapando pelas beiradas, né? Pelas frestas. Então, ninguém não tem mais os antigos para falar. Isso mesmo. Então, essas iniciativas patrimoniais, sinalização, vamos escrever história, vamos divulgar, vamos fazer coisas do gênero, é um pouco no sentido de revirar esse chão, né? Vamos dizer, revirar esse solo e trazer à tona essas lembranças. A gente vê a história de Guará, vocês que acompanham mais de perto, principalmente o Thales, vendo a história de Guará, você vê que a nossa cidade ela foi perdendo essa identidade, foi cobrindo, né, essas histórias. Muitas estão cobertas, escondidas, outras vão se resistindo aí. Lógico, pessoas vêm, pessoas saem da cidade, né, cada povo traz a sua cultura e vai se implantando numa região. Guará de antes e Guará de hoje se perdeu muito. Muito. Eu acho que esse movimento que acontece não só em Guará, mas até no Brasil inteiro, né? Um ponto também que tem uma integrante do Baobá que até produziu até um documentário que fala sobre o bairro da Liberdade em São Paulo, que tem toda também uma trajetória também da população negra e depois virou página e virou japonesa. Ok, mas trazer também um resgate e falar, olha, aqui teve essa história, não vamos deixar isso para trás. Eu acho que toda essa movimentação acontece no Brasil inteiro, né? Vai passando por uma modernização do espaço urbano. Hoje em dia, e cada vez mais eles inventam um nome para fazer uma modificação da estrutura urbana e deixar toda essa questão patrimonial para trás, né? Antigamente era, vamos modernizar o espaço urbano, e aí passa por cima de tudo e modifica tudo, e essas estruturas que contam a nossa história, ela é apagada. Hoje, depois vira, né, as cidades mundiais, então a cidade que
está ligado com o mundo inteiro. Hoje em dia se fala muito cidades inteligentes, mas e a história nossa, sim, né? Sim. E a identidade e a identificação. Hoje em dia, principalmente aqui em Guará, o prefeito ele tem trazido esse debate de reativar o centro da cidade, mas vai reativar em que sentido? Sim, a gente tem que trazer também. A gente está querendo saber também. Então, aí eu acho que pode até juntar nessa contar a história, por exemplo, a Cristina Sebe está nos vendo lá de Ubatuba, na esquina da Casa Sebe, por exemplo. Tem que ter uma placa ali, Sim. pode ter o chinês lá, tudo bem. Mas na curvinha ali, põe essa plaquinha contando aqui quantos anos, e foram milhares de anos aí, né? A Casa Síria, de outros tecidos, a Casa Rocco ali em cima, são histórias antigas, né? Aqui, alguém sabe onde é que foi a casa do Dr. Zerbini? Olha, eu não sei. Também não sei. Vai você ver, isso é interessante. Mas aquilo, tem coisas que estão na lembrança e tem coisas que vão dizer. Essa história afro-brasileira de Guaratinguetá, africana e afro-brasileira, ela ainda, em muitos aspectos, claro que já tem iniciativas muito importantes. Tem publicações sobre o jongo, né? Sim, tem pesquisas muito boas. É claro que a gente tem levantamentos no acervo do Museu Frei Galvão, nas monografias. É claro que de alguma forma foi contada, mas acho que ela ainda merece um capítulo, uma parte da história que ainda tem que ser destacado e acho que eu creio que há muitas fontes, há muitos elementos ainda que ainda não foram pesquisados e que merece ainda ser aprofundado. Então esse capítulo em particular e outros, né, são capítulos que a gente ainda precisa criar corpo, né, Gui? Pode criar muito corpo ainda. Eu ouvi outro dia que parece que foi adotada a Praça São Gonçalo como ponto de referência, né? Que tem aquele busto, né, da Mãe Preta, lindo aquele busto da Mãe Preta, aliás, uma das poucas praças de Guará com árvores antigas, lindíssimas. Olha, fiquem de olho, hein? Fiquem de olho, porque tem uma motosserra aqui na cidade passando para tudo quanto é canto. É um perigo a motosserra. Parece que tem vida própria, né? Tem. Parece que tem. E alguém falou, né? Por que não se adota a Praça Joaquim Vilela, que fica de frente, a Igreja de São Benedito e tudo? Mas daí tem a Igreja de São Benedito aqui embaixo, no Campo do Galvão, que precisa ser levantada nisso. Adotada mesmo pela comunidade afrodescendente. São, assim, locais de memória, né, Gui? Locais de memória. Uma outra, a gente tem também um importante contexto, está ligado à população negra de Guaratinguetá historicamente, que são as escolas de samba, que é um marco da identidade cultural. Isso, aí, voltando à sua questão sobre a identidade de Guaratinguetá, essa é uma identidade que permaneceu muito viva e muito forte, que é a do samba em Guaratinguetá. O jongo também, é claro, mas o samba tá na boca do povo. Guaratinguetaense, a gente torce pra escola, a gente desfila na escola, a gente vai assistir o desfile, a gente faz uma farra no carnaval, sai na banda mole, desfila. Então esse é um elemento que está intimamente ligado à história do povo negro de Guaratinguetá. Boa. A história do samba, o desenvolvimento das escolas de samba, a cultura do samba, do choro, tudo isso, né? Tem modificado alguma coisa? Porque tudo isso a gente acaba caindo lá no poder público. O poder público tem a consciência disso, da importância que é isso para as cidades? Pegou, né, mano? Eu acho que, tipo assim, depende de que maneira, porque às vezes a gente pode até chegar com um projeto, alguma coisa, aí depende de quanto que isso vai dar para eles de voto e de quanto que isso vai dar de popularidade também, né? Porque o poder público, ele tá jogando muito mais desse lado, por exemplo, né? O poder público sempre joga do lado do dinheiro. Sempre joga do lado do dinheiro e do poder. Exatamente. Quando no começo do ano passado, a juventude, ela se mobilizou. Fez lá tudo lá e fomos lá para a Câmara, por causa de um projeto que era o projeto de lei anti-Oruan, né? Que traz toda essa parte de bobagem desse projeto. Né? Eu estava lá na Câmara. Estava lá. Eu estava lá na Câmara. E é um projeto que não tem pé e nem cabeça, porque nunca, sabe, mas para gerar voto. Então, se colocar uma placa ali, gerar voto... Projeto preconceituoso, por sinal. Eles colocam ali uma placa, colocam alguma coisa, porque não é uma coisa... Como se toda aquela música fosse em favor
do sexo, da agressão e das drogas. Quer dizer, colocou tudo num balaio só. Sabe, quando foi o 20 de novembro, a gente também foi lá na Câmara, lá e tal, lá, e uma coisa que foi até falado lá foi, bom, chegam esses dias, vocês fazem homenagem para fulano, para ciclano, mas não há nenhum tipo de política pública que vai atingir a população negra de uma maneira a todos, sabe? A pessoa que mora lá no Pingo de Ouro, ou que mora lá no perto lá dos bairros lá que tá chegando perto de Lorena, né? Uhum. Mas, e aí? Chegar e fazer uma homenagem, fazer um ato simbólico é muito mais simples, mas fazer uma política pública que vai atingir impacto, todo mundo é muito mais difícil, O papel aceita tudo, né? O papel aceita tudo, mas nós, aí já é muito mais difícil, né? Que nem o Thales falou da questão do carnaval, quando chega a época do carnaval, é um ponto de briga, porque o prefeito ou o político que fala assim, não vai ter carnaval, acabou, mas aí vem as partes da mobilização. E aí, o Baobá, ele vem também nesse sentido também. Trazendo essa consciência, né? Também, tanto a consciência, mas também servindo também como um ponto de liga, de trazer a galera da capoeira, trazer a galera do carnaval, trazer a galera do jongo, e vamos fazer uma liga disso tudo que a gente tem, para a gente fazer uma mobilização que acaba causando impacto. Esse ponto também da igreja também é também para trazer também o público também católico também, que é muito forte. A gente teve a festa de São Benedito aqui, é enorme a festa de São Benedito. A pastoral afro, muito forte, principalmente ali na Aparecida. Então, fazer também esses pontos também e essa liga, vem também para fazer também, não só um confronto também com o poder público, mas também uma soma. Porque quando a gente coloca essas coisas na rua, fala, olha, vamos fazer essa discussão sobre a identidade nossa, é também fazer também uma conscientização também cidadã, porque o cidadão ele só vai ser cidadão se ele tem consciência do que ele pode ou não pode fazer. Então, aí acaba também trazendo também o poder público também para ele fazer também um certo tipo de coisa. Senão eles não administrar hoje uma cidade, o discurso político que vem com aquele discurso de saúde e educação, a gente não aguenta mais isso. Né? Isso é uma obrigação. É uma educação de que não valoriza a sua cultura, o seu conhecimento. Né? Agora, o que as cidades têm crescido em torno disso? O que nós queremos para Guará? O que Guaratinguetá é? Não é turística ainda. Não é industrial. Não é mais comercial, porque antes tinha um comércio forte e hoje não temos mais esse comércio forte. Não adianta bater o pé e falar que tem, que não tem. Não passa melado na boca dos outros. Tem gente que fica brava aí quando a gente fala isso aqui, mas é uma realidade. Infelizmente não tem. A Associação Comercial Empresarial de Guaratinguetá, que bom que ela existe, há quantos anos? A história do comércio de Guará foi levantada, está na mão do pessoal da Associação Comercial. Mas qual é a função da Associação Comercial hoje? Qual é a função da Associação Comercial hoje? Então, eu estou falando tudo isso para falar que, olha, eu percebo que a gente tem que unir cultura, turismo, porque dá dinheiro, dá recurso, movimenta, aumenta o comércio. Muita gente não consegue perceber dessa forma, né, Neuza? A gente tem muitas pesquisas, muitos indicadores econômicos, muitas experiências de sucesso no sentido do incentivo à economia da cultura, no sentido do incentivo ao turismo, e que seja pensado, claro, com desenvolvimento, com respeito à população, mas que traz um retorno imenso e tem um potencial. Aqui a gente já tem esse potencial do turismo religioso, que já tem algo consolidado, mas que seja estendido ao turismo rural, um turismo de natureza, gastronômico, turismo histórico, de museus e tudo isso. Mediações turísticas, roteiros, tudo isso. Então, esse potencial é gigante. O potencial é gigante, por exemplo, eles ficam pensando assim, mudou, agora nós vamos ter uma rua só comercial, uma rua mista, residencial e comercial. Tá, tudo bem, isso é lei. A lei diz que nessa rua pode. Mas tem que chegar Mas e daí? Tem que sair do papel. Quem que vai trazer o comércio para aquela rua? Qual é a contrapartida da prefeitura? Olha, essa praça é tão aconchegante que eu fico pensando no projeto do Rio de Janeiro, que eu sempre bato nisso aqui. O Rio de Janeiro fez uma revitalização, está fazendo, aliás, esse projeto foi pensado em 2016 com a Olimpíadas, como Barcelona fez.
Barcelona não era nada. Sim. Era uma prainha horrorosa lá. Depois começou com as Olimpíadas de 82, se não me engano, e virou Barcelona que é hoje. Então você tem que pensar um pouco longe. O meu sonho é fazer dessa praça como as praças antigas medievais eram sempre redondas, né? Assim, aqui redonda. Trazer, por exemplo, abrir comércios novamente, restaurantes, pizzarias, lanchonetes, não lanchonetes, mas uma coisa interessante aqui no centro para revitalizar a noite. Então a pessoa vem, pode ficar no Café Hotel, que é aqui pertinho, de noite ela desce ali na praça para comer e beber, não é? Visita a casa de Frei Galvão, vai na Aparecida e volta. Sabe, gente, é isso, né? Isso. Voltando um pouco no que o Gui falou, Neuza, eu falei do carnaval como importante para a identidade e destaco também o hip hop, né, Gui? Como que é importante para a juventude de Guaratinguetá, como é forte a cena das batalhas de rima, os rappers de Guará que tem um trabalho autoral, tem gente que trabalha muito bom. Como é que é aquele menino que foi para Bolívia? Foi o NB, né? Tem o Tolinho também, o NB. São nomes que já estão destacados, muito grande. Então isso é extremamente importante também. É uma manifestação cultural. Ela é historicamente mais recente, mas ela é igualmente importante, né? Então também está na boca do povo, também está na identidade da nossa juventude. Na época da minha mãe eram os repentes. Isso, como os repentes, exato. Eram os repentes que faziam os violeiros repente, né? Isso, e sobre o que foi um pouco essa interface, a questão toda com a política, aí acho que isso mostra pra gente como que é importante, como que é necessário o trabalho do Baobá, a existência do Instituto Baobá, a questão também que existe em torno, né, Gui? Se você puder falar mais disso, que você está bem por dentro, a questão da formação do Conselho de Promoção da Igualdade Racial na cidade, né, Gui? Que acho que também é algo que pode vir a ser importante, necessário, para ter política pública, aquilo que você falou, né? Política pública, não é lei no papelzinho. Não é lei no papelzinho. É ali no chão mesmo, na vida, né? E decisão também tem que partir também de nós, né? Por isso que um conselho também acaba sendo também um ambiente também fundamental também, porque muitas vezes a gente chega, parece que a gente está pedindo migalha e pouco acaba acontecendo. E aí fica aquela burocracia e a gente precisa um emburro de um intermediário. Então, o conselho acaba sendo um fundamental, porque somos nós que vamos estar lá colocando também as nossas decisões também. Não a gente vai precisar de um intermediário. Infelizmente, a população negra ela sempre foi colocada nesse plano, né, de precisar sempre de um intermediário para resolver tudo, como se nós não tivéssemos consciência ou tomada de decisão, capacidade. Então, o conselho ele acaba sendo nesse sentido, né, uma luta que a gente está avançando de pouco a pouco, porque a gente precisa também angariar força, a gente precisa também ter também uma conscientização também dentro desse letramento racial, mas vem também dentro também dessa junção também, né, quando a gente faz uma roda de conversa ali nesse sentido e atrai o público pra gente, ou quando a gente faz um evento, né, por exemplo, a gente vai ter agora o aniversário do Baobá no mês 7, mas todas essas relações que a gente vai fazendo é também um ponto também pra gente também chamar o público também e falar, olha, a gente precisa juntar força para a gente conseguir um conselho, a gente precisa juntar força para a gente conseguir uma mobilização. Eu acho que tem que unir os interesses, porque todo mundo tem o seu interesse. Sim. Né? O comerciante quer ter um interesse porque vai ganhar, o poder público tem um interesse porque vai arrecadar mais impostos e vai dar visibilidade política, né? O outro tem o outro interesse, o outro tem interesse só de divulgar. Quer dizer, vamos sentar todo mundo numa mesa e o que você pode fazer? O que você pode fazer? O que você pode? Vamos trocar isso, né? Agora, fica aquele negócio, o que a prefeitura pode dar? Não, só a prefeitura também não dá, eu tenho que ceder isso também, eu tenho que dar também a minha parte nesse latifúndio, né, não? Sim. Por exemplo, essa história das plaquinhas me lembrou muito a cidade conservatória aqui perto de nós, no Rio de Janeiro. E as ruas, né? As plaquinhas das ruas é o nome de música, conta a história da música ali um pouquinho também. A placa. Conservatório ali, região serrana, Vale do Paraíba? Conservatório, você passa a Volta Redonda, pegando a 116 ali. Ele é um distrito de Valença. Quando chega em Barra do Piraí, assim, você
para um pouquinho à direita, porque a estrada é grande, e vira à esquerda, e sobe, é ali pertinho. E a cidade é turística por conta da música, vive de música. As pessoas vão para lá, tá cheio de hotéis e tudo, porque tem os seresteiros à noite andando pela cidade tocando, os bares com as mesas nas calçadas. Aqui em Guará tem uma lei que não pode botar a mesa na calçada. Brincadeira, uma cidade turística, o cara abre um bar, não pode botar mesa na calçada. Imagine se essa lei fosse em Copacabana. A cidade de Cunha hoje, com tantos ateliês de cerâmica. Olha que maravilha. Com a festa do Pinhão, com o festival de inverno, já tem é claro que é uma trajetória que vem. Vem vindo também. 40 anos e mais para trás, até aqui, mas que já se consolidou, um lugar que tem o turismo consolidado. Olha, eles fizeram ano passado um congresso dos ceramistas que foi um show. Então. Lotou a cidade. Foi bom. E esse ano promete mais. O neto da Elô foi o fotógrafo. Aliás, tem um livro sobre os ceramistas maravilhoso. E o Rafa fotografou esse livro. Então, uma coisa maravilhosa. Linda mesmo. Mas voltando às plaquinhas, por que vocês, agora a sugestão, faz um levantamento, olha, aqui está a plaquinha, o que tem que ser escrito na plaquinha da casa do fulano. Olha aqui a plaquinha do não sei o quê. Chega e entrega para o poder público. Fala, agora é a sua vez de fazer. A nossa parte nós já fizemos. O levantamento, a história, contamos a história, está aqui, ó. Tá aqui, mastigadinho. E tá de jeito. Essa pesquisa também que já está feita, né? Pelo Museu Frei Galvão, pelas monografias, trabalho da Dona Tereza e de outros pesquisadores. O trabalho do Lúcio Mauro, né? Escreveu um livro sobre as ruas de Guaratinguetá, que é muito bacana. Eu acho que tem fez um levantamento de pessoas negras assim, bastante. Esse levantamento dele permite a gente fazer essa identificação, até é bem interessante. Né? Você tinha perguntado, Nilson, eu vou voltar para a igreja um pouco. Onde que é a igreja? Foi a primeira pergunta. A gente está aqui na rua Monsenhor Filipe, né? Onde a gente está, mais ou menos, devia ser os fundos da igreja. Os fundos da igreja devia ser mais ou menos onde está a fronteira aqui do prédio, onde é a rádio, sabe? A igreja era grande, né? Considerável. Agora, a largura dela, essa rua era muito mais estreita. Essas duas ruas aqui, a Rua São Francisco e essa que agora é Monsenhor Filipe, eram ruas mais estreitas. A Rua São Francisco, inclusive, era chamada de beco, né? Beco das Lavadeiras. Do lado da Igreja do Rosário tinha um bequinho de circulação de pedestres. Esse beco foi suprimido, né? Não existe mais. E essa rua aqui foi alargada. Quando demoliu a igreja e construiu o bar pequeno, a prefeitura aproveitou para fazer o alargamento das ruas, que é algo que aconteceu nos anos 30, nesse período mesmo. Nessa época, a Rua Visconde também, que era um caminho bem mais estreito, foi alargado, demoliu os imóveis de um lado da rua, alargou a rua, essa rua foi alargada, a Rua São Francisco foi alargada. Então isso aconteceu em alguns lugares aqui no centro da cidade. Então mudou um pouco a configuração da praça. Isso a gente consegue ver nas fotografias ali dos anos 30, do Hervé Schellenberg, particularmente. Então dá para ter uma noção, porque o Schellenberg, aquele livro do Foto Guará, que é um livro muito legal, ele fotografou certinho a igreja antes e depois. As portas da demolição, ele fotografou de trás, ela em pé, e logo depois o terreno limpinho. Então você consegue enxergar bem esses registros, tá? A gente tem esses registros visuais. Eu estava notando esses dias uma coisa interessante, vendo as fotos da fachada da igreja, que eu não tinha notado. Eu consegui uma foto com resolução boa, e tem uma data inscrita de 1882, que eu não sei referente ao quê, talvez uma obra de refazer a fachada, de grandes reformas e tal, que foi feita aqui. Então tem muitas pequenas coisas que a gente vai coletando assim, né? Contando essas histórias da cidade, e isso merece ser evidenciado, não só nos livros, né, Neuza, mas também está evidente aí na rua, né? Então, uma boa coisa para revitalizar o centro. O turista que chega aqui em Guaratinguetá, ele vai saber um pouco mais da nossa história, porque da cidade, vai parando, vai lendo, vai vendo, né? É isso, e aí isso vai atraindo, vem para cá, vem para lá. Né? A gente tem ali a Basílica ali que vai milhões de pessoas o ano inteiro, mas não gasta nada aqui, né? Eles param aqui de ônibus, tiram foto ali na gruta ali da Nossa Senhora. Outro dia eu falei para Tereza Maia, eu falei, Tereza, a gente estava parada ali na matriz, esperando a procissão de São Benedito, e estava eu e a Tereza conversando, eu falei, Tereza, seu pai, hein? Seu pai entregou a Aparecida de mão beijada.
que ele era o prefeito da época da emancipação de Aparecida, administrativo político. O que se pode ver em Pará, você falou, citou a gruta ali, né? Quanto tempo temos ali, né? A gruta, aquele movimento, e nada foi feito para receber melhor aqueles ônibus, aquelas pessoas ali que se espremem naquela avenida João Pessoa, ou no Alberto Baveta ali, para poder ir na gruta que tem um visitante. E o movimento é tímido? Porque nunca foi acolhido, nunca foram bem acolhidos ali. Foi sempre espremido. Você já viu? Sempre espremido, né? Sempre. É importante uma infraestrutura que pense o turismo, mas eu gosto sempre de destacar isso. Tudo que for feito em prol do turismo tem que ser pensando também a nossa população. Porque tem aquele turismo meio predatório, né, que avança em cima do povo, que vive ali. Então acho que esse respeito é sempre fundamental. Mas uma estrutura que seja feita pensando para o acolhimento do turista, do peregrino, do devoto, enfim, quem vai vir aqui por vários motivos, ela também pode trazer benefícios imediatos para quem agora, vive aqui. Uma briga boa para vocês. Diga lá. Digo, eu soube, agora vou falar, tem aquele buraco do orgulho ali, né? Aquele buraco que não serve para nada. O que é isso? Eu esbarrei aqui demais. Eu pensei que fosse censura. Não, foi mais. Aqui, do turismo, nós estamos falando de turismo. Foi construída aquela parte lá para o ônibus que não cabe aqui, o turista descer lá e subir. Tudo bem. Eu conversando com algumas pessoas, desde os antigamente, porque eu sou antiga no jornalismo da cidade, existia já uma permissão da então, à época, a Estrada de Ferro Central do Brasil, que não era CCR. Da RFFSA, né? Da RFFSA, é essa mesmo, Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima. É isso aí. De fazer uma passarela ali para o turista, né? Que teriam passarela, os idosos não sobem e tal. Põe o elevador que desce é o elevador que sobe. Muito bem, um para lá, outro para cá. Mas eu soube, segundo as línguas, que o IPHAN não permitiu. Nossa. Porque ia descaracterizar a estação ferroviária. Eu não sei onde está a verdade dessa história. Ou se é uma história que um projeto é de um prefeito antigo, como agora eu vou fazer, deixar minha marca, aquela coisa de... Ali no caso seria a tutela do CONDEFAT, né? Do órgão estadual. CONDEFAT, não é? Mas assim, o CONDEFAT não permitiu. De uma forma ou de outra, com passarela ou túnel, qual que é o problema ali? O túnel foi feito sem... A gente está perto do rio ali, né? Sim. Foi feito sem... Ali tem que ter tipo um rebaixamento de lençol freático, tem que ter a obra tem que ter um cuidado muito grande, e qualquer engenheiro civil sabe disso, isso é óbvio, para qualquer engenheiro, qualquer pessoa que tem CREA, que tem cálculo, sabe disso. Quando fizeram ali, sabia o que ia acontecer. Era de vazante, meu Deus do céu. De vazante, é pertinho do Rio Paraíba. Então, beleza, a solução, a gente pode até ter essa questão do CONDEFAT, do tombamento, vai fazer túnel, fazer passarela, beleza, esse é um assunto. Agora, a obra foi feita sem critério. E alagou feio, virou uma piscina, né? Virou uma coisa inútil. Está inútil. Dinheiro público jogado na inutilidade, como tantas outras coisas. Eu não tenho conhecimento técnico, Nildo, para saber se a obra, uma vez feita, o que se é muito complexo e custoso de resolver definitivamente isso. A terra. E compra a briga com o CONDEFAT. E faz a passarela. Pois é. E faz. Mas há que se resolver, porque senão esse receptivo, toda aquela área que foi destinada para ter os ônibus, para ter a casa do artesão, para ter o receptivo, tudo isso vai por água abaixo, quase que literalmente. Exatamente. Né? Exatamente. Por causa desse caminho, desse acesso. Que é importante. Está travado nessa cerca no meio do caminho. Então, não pode tirar a linha ferroviária do meio do caminho. É um custo maior. Eu fico imaginando, se não houve um estudo, não houve nada, como aquilo foi aprovado. Cara, isso a gente fica doido com essas coisas. O povo não gosta de mim porque não dá para tapar o sol com a peneira. Não dá para tapar. Não tem. E outra, o CONDEFAT. E eu exemplifico. Você imagine se o CONDEFAT falasse para o Museu do Louvre que não poderia fazer aquela pirâmide de vidro lá na frente. Sabe? O CONDEFAT tem que ter um pouco de bom senso, porque as pessoas vão passar na passarela, não vai descaracterizar coisa nenhuma.
a estação ferroviária. Se não fizer vai. um projeto arquitetônico discreto, assim, fica perfeito. Não vai brigar pelo amor de Deus, com a estrutura gente, que existe. Pelo amor de Deus. Resolvido um dos grandes problemas do turismo. E isso vai começar a puxar mais coisas para o centro da cidade. Que agora está precisando de gente por o turismo, gente passando naquela rua, passando no mercado, comprando os docinhos, ali né? Parando no Museu Rodrigues Doutor Martiniano, ali é um importante potencial ali de uma rota mesmo. Se não funciona, por quê? Porque não tem gente. E não tem gente por quê? Porque tá essa trava. Aí, compra essa briga com o Condefat. Vai, Conselho? Conselho da Cultura. Vamos lá com o Cleiton. O Cleiton está aqui participando com a gente. Boa tarde, Cleiton. É bonitão. Daniel, Neuza, uma ideia, quem sabe pode ser acatada pelo poder público aí. O prédio da Câmara Municipal vai ser desocupado em breve. Por que não demolir toda aquela área, fazer uma contenção naquela beira do rio e poder estacionar ônibus e para fazer o acolhimento desses turistas que vão na gruta. É uma ideia. Verdade, né? É uma ideia, Cleiton. Obrigado, é uma ideia. Eu não sou muito a favor do estacionamento ali, não. Mas poderia fazer uma outra coisa para o turista ter mais uma melhor acolhida ali, né? Uma melhor acolhida naquele lugar, passar um tempo mais, né? Gastar um dinheirinho. Vamos falar em dinheiro, gastar o dinheirinho, deixar o dinheirinho aqui na cidade, dinheirinha. Né? Judeu gosta de dinheirinha. É isso aí. 12h56, dá tempo ainda para a gente encerrar, para a gente fechar então aí um pouquinho do resumo dessa conversa que vocês tiveram no mês passado aí, né? E quais são aí os próximos passos agora. Quem começa, eu começo. Vamos lá. Essa conversa foi um pontapé para a gente colocar a curiosidade e a pulga atrás da orelha da população de modo geral, né? E foi também um encontro nosso, né? Digamos que foi um dos primeiros encontros nossos ali de forma presencial, até porque a gente iniciou essa guinada bem recentemente, né? O Thales, ele já tem mais uma trajetória maior, né, que já fez parte já até de pesquisa já anterior dele, e essa roda de conversa nossa foi bem mais ou menos isso, né, e eu acho que, tipo assim, colocando o Thales também pode colocar a visão dele nisso, foi, eu acho que uma coisa, a gente foi mais ou menos às pressas a divulgação e tudo, a gente estava um pouco até ansioso de como que ia acontecer, a gente chegou ali no centro, estava acontecendo tudo a mesma coisa ali no centro nesse dia. Mas eu acho que a gente acabou tendo um sucesso nesse sentido, porque as pessoas chegou e falaram, poxa, que legal e tal, recebemos bastante mensagem no Baobá, as pessoas que passavam ali no centro ali falavam, nossa, ali era o bar pequeno, outra pessoa já falava você foi já lá no Largo do Rosário, lá em São Paulo, tem essa história, fazendo ligação. Então a gente vê que colocamos a curiosidade ali já na praça ali de uma maneira literal. O próximo passo nosso é dar continuidade, mas também fazer também divulgação também tanto da pesquisa, mas também desse ponto também da curiosidade também nas redes sociais, né? Um ponto nosso também é também chamar também o público também para contar também a história também. Tipo, olha, você tem qual a experiência que você tem da igreja ou também da praça também, antigamente também, para a gente ir somando também, e também, né, a Mara, ela colocou uma frase naquele dia lá que eu fiquei com isso na cabeça, que a gente faz história com história, né? Exatamente. Então, é um ponto também inicial também que a gente está também querendo também colocar também. E divulgar mais, né? Divulgar mais, fazer também esse trabalho também, chamar também outras pessoas também para vir somar também nisso também, porque a gente vai colocando isso também de maneira aberta, né? Não é só um grupo também fechado, mas com certeza existem diversos outros historiadores, outras pessoas também que têm conhecimento também disso também para vir somar, né? Mas também somar também com isso também com outras cidades também, né? Um ponto também que está acontecendo também em Taubaté também é esse resgate também da igreja Nossa Senhora dos Rosários também de lá, não só de lá, mas também de outras cidades também que estão conectadas. Tinha a igreja dos homens pretos em todas as cidades do Vale. Sim. E isso foi se apagando e a gente colocando, digamos assim, né? A gente
toma também como referência de lá, eles tomam também como referência daqui, a gente vai somando isso e fazendo uma história maior ainda. E aí, a partir disso, a gente vai criando não só uma identidade, mas também reforçando também a nossa, né? Sim. O Amaro, do Instituto de Estudo Vale Paraibano, está aqui ouvindo a gente desde o começo, professor, historiador também, está ouvindo a gente aqui, o Diego. Olha só, Diego. Olha, tem coisa boa para ser feita, não é? Sim. É isso aí. Então vamos lá, minha gente. Olha, o Benê está falando assim, com apoio da Rádio Frei Galvão, com apoio da Rádio Frei Galvão. É isso aí. Meninos, muito obrigada. Vamos que vamos, adoro ver essa juventude, sabe, Guilherme? Adoro ver essa turma desses meninos, desses jovens, lutando pela história da cidade, lutando pela sua cidade. Afinal das bolas, é nossa. É nossa. É nossa. Isso aí. É nós na fita. É nós na fita. Sempre. É nós na fita. Olha, tem matéria de jornalismo aqui. Como eu nunca esqueço do jornalismo, não posso esquecer, o Kleber Ferreira da Rua Santa Clara não está passando o caminhão de reciclável lá. Olha, ele diz que colocamos na terça-feira à noite. Olha lá, diz que passa na quarta e na sexta-feira. Diz que não passou. Rua Wilson Matias, é isso? Rua Wilson Matias? Rua Wilson Matias. O calendário da prefeitura diz que recolhe os materiais recicláveis na quarta-feira e na sexta-feira. E a gente põe e não vem. E não é de hoje. Então, atenção à turma do SAEG. Já vou passar para lá, viu? Já encaminha já, Kleber. A gente já encaminha já, Kleber, tá bom? Agradeço aí ao Guilherme e também Thales. Valeu aí pela participação, bate-papo gostoso, claro. E a você, Neuza? Muito obrigada, minha gente. Vocês me dão licença, porque agora é hora de Gamiza. Vamos, tá com fome? É por quilo. Você come um pouquinho, paga para pouquinho. É gostoso. Vamos lá. Olha, tô de volta amanhã a partir do nosso meio-dia, hein? Tchau, tchau. Você ouviu Ponto de Vista, um espaço dedicado à troca de conhecimento, debate e reflexão